Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao canal Reforço Escolar Matemática. Quem fala com vocês é o professor Wagner Santos. Nós vamos resolver questões da banca Quadrix ou Quadrix, como você bem preferir. Nós estamos aqui trazendo questões de nível hard, são concursos para níveis superiores, mas também que podem cair em nível médio, tá? Umas noções interessantes aqui dessa banca. Essa banca Quadrix que está adotando aí um modelo certo ou errado já há algum tempo, só que agora ela está com mais o critério Sebrasp, que é cada uma errada você anula uma certa. Então tenha muito cuidado aí com essa banca. Ela está em diversos processos seletivos, em diversos concursos aí que norteiam o nosso Brasil afora, não somente Brasília, capital federal, mas também os conselhos regionais aí. É uma banca muito bem, que ganha muito essas licitações. Então nós temos aqui o seguinte: certa vez, em uma academia, um professor percebeu que um rater, que é um equipamento que nós usamos para fazer movimentos na academia, era formado por duas esferas ligadas por um cilindro, sendo o raio da esfera duas vezes maior que o raio do cilindro, e sendo o ráter feito com um material de densidade igual a 7,8 gramas centímetros cúbicos, perdão pela formatação aqui. Mas nós temos esse comando inicial. Esse comando ele tem que ser digno para as questões. Professor, sempre que eu pensar numa ideia, eu tenho que pensar nesse comando. Então já tenho que levar essa ideia aqui, ó. O raio da esfera é duas vezes maior que o raio do cilindro. Isso aqui é importantíssimo para nossa resolução do exercício, tá? A densidade também vai ser muito importante. Então nós temos o seguinte aqui, ó. Com base nessa situação hipotética, julgue o item considerando que a massa de um objeto é calculado por m, massa igual a P vezes V, em que m é a massa, P é a densidade e V é o volume. E tem as respectivas unidades de medida, ou seja, de capacidade. Então isso também tem que ser importantíssimo nas nossas resoluções, não só aqui nessa questão, mas em toda questão que envolve o norte da geometria, principalmente essa geometria espacial. Nós temos aqui, ó, Quadrix. No primeiro item ela pergunta: para um ráter cujo peso seja igual a 5,1 quilos e cujo cilindro tem altura igual ao triplo do raio, o raio da esfera é maior que 6 centímetros? Ah, professor, então nós vamos resolver essa questão aí. Professor, o que eu preciso entender primeiro nessa questão? O volume de um cilindro, o volume de uma esfera. Eu vou precisar desses dois elementos principais aqui para resolver essa questão. Esse primeiro item eu vou começar a pensar aqui também. Eu vou montar uma situação em que me favoreça voltar a encontrar o volume desse sólido que ele falou, desse ráter, para comparar com o peso dele. E ele está dizendo que o peso, né, para um ráter cujo peso seja igual a 5,1 quilos e cujo cilindro tem altura igual ao triplo do raio, o raio da esfera é maior que 6 centímetros, nós vamos observar. Mas nós sabemos uma coisa: se o raio da esfera for maior, né, se o cilindro aqui que está em função, nós podemos até pensar aqui na ideia funcional, que ele falou que a esfera tem que ser o dobro do raio, então o raio do cilindro que vai dar o norte aqui. Se o raio do cilindro for maior, o da esfera também vai aumentar em duas vezes. Então a gente pode pensar que tudo aqui está em função do raio e da altura do cilindro, né? Tudo está em função de alguma coisa. Então as fórmulas elas são o conceito funcional. Isso aqui é bem apresentável nessa questão. Então vamos fazer o que ele nos disse. Não vamos fazer nada bem pensativo, mas vamos fazer o que a Quadrix nos falou aqui. A Quadrix disse, né, que se um cilindro ele vai ter um determinado raio e aqui tem que ser o triplo do raio. Só que nós vamos começar pensando também na esfera. Ele me deu o raio da esfera para mim trabalhar. Ele disse que aqui tem que ser 6. Então o raio aqui, ó, tem que ser 6
centímetros. Sempre observando as unidades de medida. Só que se aqui for 6 centímetros, ele diz ainda que quando tiver um raio aqui, ó, quando tiver um raio lá, isso aqui é o dobro. Então, para mim pensar no número que multiplicado é o dobro de 6, posso pensar no 3 aqui, né? Usar o 3 como sendo o raio. Só que eu vou ter que pensar no triplo de 3, que é 3 vezes 3, 9. Ah, professor, então é algo parecido com isso, é algo que é isso. Então, o menor que eu vou conseguir aqui, ó, é o 3, porque o dobro de 6 é 3. E o triplo de 3 é 9, que é a altura do cilindro. Então, com esses elementos aqui, eu posso encontrar o peso do meu ráter, tá? Só que eu tenho que lembrar que o ráter é formado por duas esferas. Eu tenho que lembrar disso. Ah, professor, o raio é formado por duas esferas. É sim, o raio é formado por duas esferas. Então, o que que acontece aqui, caro estudante? Nós temos que pensar em encontrar o peso para poder comparar, tá? Nós temos que pensar em encontrar o peso para poder comparar. Sendo que, se eu encontrar um peso maior que esse aqui, eu tenho que diminuir o meu raio, porque as coisas têm que diminuir para chegar nesse peso aqui. Então, eu não posso encontrar um peso maior que isso aqui. Tenho que analisar dessa forma. Se eu encontrar um peso maior que isso aqui, ó, eu vou ter que diminuir para chegar nisso aqui. Eu vou ter que diminuir. Então, não pode ser maior que 6, tem que ser menor que 6. Eu tenho que analisar essa proposta. Mas se fosse o contrário, se eu encontrasse um peso maior que isso aqui, eu teria que aumentar o peso para 6. Aí a questão, né, que vai nos dizer. Vamos chegar aqui nesse resultado. Primeiro eu vou calcular o volume daquele meu cilindro ali. Então, o volume do cilindro é dado pela seguinte relação funcional, que é π, que é a área da base, né, vezes π vezes r ao quadrado, vezes h, que é a altura. Então, essa é a relação que nós calculamos o volume do cilindro. Então, nós temos que o volume do cilindro é dado por π, vai ficar em função de π, vezes o raio ao quadrado. Nós temos um raio 3 ao quadrado, vezes a altura, que é o triplo, 9. Então, aqui eu vou ficar com o volume do cilindro igual a 3 vezes 3 vai ser 9 vezes 9, 81 pi centímetros cúbicos, tá? Então, esse aqui é o volume do meu cilindro. Ah, professor, agora eu preciso do volume das duas esferas. Perfeito, meu aluno. Então, o volume das duas esferas aqui nós vamos ter que calcular como sendo 4/3 de π vezes r ao cubo, vezes 2. Por que vezes 2? São duas esferas. Então, aí eu vou estar calculando o volume de duas esferas. Então, o volume da esfera, de duas esferas, é igual a 4/3, perdão, aqui, 4/3 de π, vezes r ao cubo. Então, nós vamos usar o 6 para vezes 2. Então, o volume da esfera, das duas esferas, é igual. Aqui eu vou ter que multiplicar 6 vezes 6 vezes 6, 36, 6 vezes 6 vezes 6. Só que eu posso pensar, ó, que 6 vezes 6 vezes 6 dividido aqui por 3, eu posso dividir, fica 1, 6 lá, 2. Aí fica 36 vezes 2, simplificando com esse 3 aqui, ó, fica 36 vezes 2. Aí, no caso, tudo aquilo ficaria 72 vezes 2 vezes 4. 72 vezes 2 vezes 4 vai ficar 144 ali dobrando, vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 4, 16, 17 vai 1, vezes 4, 4 mais 1, 5. 576, não esqueçam do π. 576 pi centímetros cúbicos. Ah, professor, isso é o valor das duas esferas. Sim, só que um ráter, o volume do ráter, que é o que eu preciso aqui, para depois encontrar o peso dele, o volume do ráter é a soma dos dois volumes lá. Se eu somar 81 mais 576, vamos fazer essa soma aqui, ó. Tá em função de π e 81. Nós temos 7, 5, vai 1, 6.
657 pi centímetros cúbicos. Ah, professor, isso é o volume do ráter? Perfeito, meu aluno. Isso é o volume do ráter. Então, nós temos esse volume aqui, ó. Essa capacidade que o ráter tem. E através dessa capacidade e do coeficiente de densidade, eu posso calcular aqui a massa, ó, que é P vezes V. Ou seja, é o coeficiente de densidade, que é P, vezes o V, que é o volume. Então, eu já encontro a massa do meu ráter. Vamos encontrar esse peso aqui, ó. Vamos lá. A massa do ráter, que eu vou dizer que é H, é 657 vezes 7,8. Né? O resultado vai estar em função de π quando eu multiplicar lá os dois valores. Então, vou colocar o π aqui e a multiplicação. Aí vai estar em função de π. 657 vezes 7,8. Conferem esse cálculo aí, ó. 657 vezes 7,8. Vamos multiplicar aqui, ó. Dá 6, vão 5. 7 vezes 8, 56, vão 5. 5 vezes 8, 40, mais 5, 45. Então, nós temos aqui 45, vão 4. 6 vezes 8, 48, mais 4, 52. Vou apagar aqui para não confundir. Vamos aqui agora. 7 vezes 7, 49. 9 vão 4. 5 vezes 7, 50. 5 vezes 7, 35, mais 4, 39. Vão 3. 6 vezes 7, 42, mais 3, 45. Vamos somar. 6. 9 mais 5, 14. Vão 1. 9, 10, 12. Vai 1. 5 mais 5, 10 mais 1. 11 vão 1. E 4 mais 1, 5. 5.124,6 aqui, ó. Porque tem uma casa, 5.124,6. Então, aqui o resultado é 5.124,6 pi gramas, tá? Depois que eu multiplico aqui, ó, a massa vai ser em gramas. Ah, professor, então eu vou ter que comparar com aquela outra massa que ele me apresentou. Sim, nós vamos ter que comparar. Qual é a outra massa que ele tem lá, ó? É 5,1 pi quilos, tá? Só que eu tenho que transformar isso aqui para gramas. O que eu faço? Multiplico esse valor por 1.000. Multiplicando 5,1 vai ficar 5.100 pi gramas. E eu tenho que comparar com quem? 5.124. 5.124 pi gramas. Professor, o que aconteceu? O valor do sódio que ele disse lá, né, o valor do ráter lá, que ele disse, né, o ráter seria uma ideia parecida com essa. O peso desse ráter aqui é 5.124 pi, né? Lembrando que o raio das esferas, né? O raio da esfera tem 6 centímetros. Tem 2 vezes o raio, que é 3. Foi isso que ele falou. Se isso acontecer, olha o que aconteceu com o peso. Para mim ter um raio maior que 6, né? Fazendo essa análise, para mim chegar nesse quilo aqui, ó, nessa possibilidade de quilo, que é menor, que tem que ser menor, para me chegar desse valor para esse, eu tenho que perder peso no raio, ter que diminuir. Então, não tem como ser um raio maior que 6. Tem que ser um raio da esfera menor que 6. Porque aí eu consigo chegar nesse peso, né? Então, aqui, o raio é menor que 6, tá? Para esse peso aqui, o raio é menor que 6. Se fosse
um valor aqui igual a 124 menos o resultado aqui desse aqui, o raio seria 6 exato, tá? Se o valor fosse aqui, ó, aqui fosse 124 e aqui fosse um valor um pouco maior, então o raio seria maior que 6, tá? Seria o contrário, porque aqui falta ainda eu crescer o raio para chegar nesse valor. Falta eu crescer, porque o quilo aqui, ó, tá bem pouco. Então falta mais raio lá, falta mais valor aumentado lá no raio. Então aqui essa questão ela está errada, tá? Essa questão está errada. Não é 6 o raio para ser esse valor em quilos. Tem que ser um pouco menor. Considerando um cilindro com raio R, o volume de cada uma das esferas será 4 vezes maior que o volume do cilindro se a razão entre a altura e o raio do cilindro for equivalente a 8/3. Olha aí, que questão muito bem trabalhada aqui que nós temos que pensar. Questão 2. Então, nós vamos pensar aqui, primeira coisa que ele está dizendo lá, ó, o cilindro. Vamos fazer essa análise. Considerando o cilindro com raio R, o volume de cada uma das esferas será 4 vezes maior que o volume do cilindro se a razão entre a altura do raio do cilindro for equivalente a 8/3. Então, aqui, o que ele está dizendo? Está dizendo que a altura igual, né, nós temos o raio, que é R, o raio do cilindro aqui, ó, vai ter que ser R, e a altura 8/3. Mas vamos analisar ainda. Está dizendo que a razão, se a razão entre a altura e o raio do cilindro for equivalente a 8/3. Então, a altura e o raio. Se a altura e o raio é equivalente a 8/3, eu posso pensar numa ideia assim, altura, raio. Tá? Dividindo, passa multiplicando. Então, 8/3 de R. Então, aqui tem que ficar um R, tá? Então, a altura é 8/3 do raio, porque eu já vou trabalhando em função do nosso raio. Tenho que usar isso. Vamos voltar de novo e interpretar ainda. Considerando um cilindro com raio R, o volume de cada uma das esferas será 4 vezes maior que o volume do cilindro. 4 vezes maior que o volume do cilindro. Se a razão entre a altura e o raio do cilindro for equivalente a 8/3. Então, nós sabemos ainda que se o raio é R, quando nós formos pensar lá na esfera, nós vamos ter que calcular 2R, porque o raio da esfera é 2 vezes o raio do cilindro. Então, nós vamos ter que fazer esse cálculo aí. Vamos aqui construir primeiro o valor do volume do cilindro, né? Então, vamos lá. O volume do cilindro é igual a π vezes o próprio R ao quadrado vezes 8/3 de R. É isso que ele está nos dizendo. Então, o volume do cilindro é igual a 8/3 de π vezes R ao cubo. É isso que eu tenho para o volume do cilindro. Vamos verificar o volume da esfera. O volume da esfera, nós temos que é 4/3, né? Vamos calcular aqui o volume das duas esferas. Volume da esfera. Voltando no enunciado, ele diz que é 4 vezes maior que o volume do cilindro de cada esfera. Então, eu só preciso calcular uma esfera. Com o raio R, o volume de cada uma da esfera será 4 vezes maior, então eu não preciso multiplicar por 2, porque ele quer cada esfera. Então, o volume da esfera é igual a π, 4/3, perdão, 4/3 de π vezes R ao cubo. Só que eu vou ter que substituir por 2R, ó. O volume é igual a 4/3 de π vezes
2r ao cubo. É isso que eu vou ter que fazer. Então, o volume da esfera é igual a 4 vezes π vezes 8r ao cubo. Tudo isso aqui ó, vai ficar dividindo por 3, né? Se nós fizermos essa análise. Então, ele está dizendo o seguinte, que se eu dividir, olha o que ele diz, 4 vezes maior que o volume do cilindro. Então, ele está dizendo, se eu dividir o volume da esfera pelo volume do cilindro, o resultado tem que ser 4. É isso que ele me diz. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou dividir 4π vezes 8, né? 4π vezes 8r ao cubo sobre 3. E vou dividir por 8 terços, né? 8 vezes π vezes r ao cubo. 8 vezes π vezes r ao cubo e dividir de novo por 3. Sabemos de uma coisa aqui, gente, ó. Isso aqui vai simplificar com isso, com isso, isso com isso, isso com isso, tá? Nós vamos ficar com a seguinte fração. O 8 também tá aqui, ele morre. Então, fica 4 terços sobre 1 terço. 4 terços dividido por 1 terço. Aqui eu uso aquela regra, ó. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso. 4 terços vezes 3 sobre 1. Vai simplificar e o resultado final vai ser 4. Então, para essa questão, o resultado disso aqui tudo ó, vai ser 4. Logo, essa questão, ela é certa. É 4 vezes. Então, essa é uma questão correta, tá? Para a gente interpretar. Um rater com cilindro cujo raio é igual a 4 centímetros e cuja altura é igual a 10 centímetros possui volume maior que 1520 pi centímetros cúbicos. Olha aí, ó, um rater com cilindro cujo raio é 4 centímetros e cuja altura é igual a 10 centímetros. Vamos pensar agora aqui em somente calcular mesmo o volume do rater. Então, na terceira questão, ele disse ó, que tem um cilindro, tá? Tem um cilindro cujo raio é igual a 4, a altura é 10. Raio 4. O raio aqui ó, vai ser igual a 4 e a altura vai ser igual a 10. Então, aqui, para a minha esfera, ela está em função do cilindro. Se aqui for 4, lá na minha esfera eu vou ter que usar 8, que é 2 vezes o cilindro, tá? Então, nós vamos ter que usar esse valor, 8. E ele diz o seguinte, cuja altura possui volume maior que 1000. Então, nós vamos calcular o volume do rater. Então, lembrando que o rater é formado por 2 esferas. O rater tem 2 esferas. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. O volume do cilindro vai ser... O volume do cilindro vai ser igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do cilindro é igual a 4 vezes 4, 16, 160 π. Esse é o volume do cilindro. O volume da esfera é 4 terços de π vezes r ao cubo, no caso 8 ao cubo, vezes 2, porque é 2 esferas, né? Vou colocar o volume de 2 esferas. É igual a 4 terços de π vezes 8 ao cubo. Eu vou ter que multiplicar 8 vezes 8, 64 vezes 8. 32 vão 3, 48, 51. 512. 512 vezes 2.
Então, aqui o volume da esfera, das duas esferas, é igual a 512 vezes 2. 512 vezes 2 vai ser 1024. Tenho que multiplicar 1024 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 1024 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 0 vezes 4, 0. 1 vezes 4, 4. Dá 4.096 aqui, ó. 4.096 dividido por 3 pi centímetros cúbicos. Observe. Eu tenho ainda que juntar com 160. Se eu dividir 4.906 por 3, vamos fazer essa divisão. 4.906 dividido por 3, eu vou chegar nesse resultado, ó. 4, 1, sobra 1, desce 0, 3, sobra 3, sobra 1, perdão, desce o 9, vai ser 6, 18, 1, 16, 5. Dá 1.365, essa divisão aqui, ó. Então, o volume das duas esferas é aproximadamente, né, 1.365 pi. Só que se eu somar os 160, nós vamos observar, ó, 1.300 mais 160 dá 5, 12 vai 1, 4, 3, 4, 5, desce 1, dá 1.525. Ou seja, o volume do ráter é igual a 1.525 pi. Se eu observar isso, 1.525, ele falou que é quanto lá? É maior que 1.520. Perfeito, a questão está correta aqui, ó. Marca o gabarito certo, tá? Então é isso, galera. No vídeo de hoje nós ficamos com essas questões de matemática aqui no canal. Espero que tenham gostado. Caso queira deixar nos comentários alguma dúvida, fiquem à vontade. Vamos compartilhar o nosso conhecimento e as nossas dúvidas. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.